E aí? Primeiro, professor, uma dúvida mais simples. Uhum. Na questão da lista 2, que a gente tem que criar os grafos no GEF e gerar os dados baseados nele, né? Hum. Na hora de tirar o diâmetro, densidade, é para trabalhar com ele orientado ou não orientado? Você está falando da lista 3, né? É isso? E lista 3. Isso, não, pode ser não orientado. Não, porque eu vi que dá resultado diferente, geralmente, principalmente na densidade, Dá, se for não dá, dá, orientado. dá bem diferente, porque Sim, a questão, se for orientado, alguns caminhos que existiam quando ele era não orientado, eles deixam de existir, né? sim. Então, então não, mas pode ser um grafo normal. Eu acho que eu não escrevi de grafo lá, né? Não. Deixa eu ver Deixa aqui eu de novo, achar. mas Ah? não, é só o grafo aleatório mesmo. Então foi um grafo mesmo, então a Uhum. ideia é que seja Não um direcionado. grafo, um grafo mesmo. Não precisa ser um de grafo. Mas sim, vai dar diferença, porque a hora que a gente coloca as arestas viram arcos, então alguns caminhos não vão existir. Que tem, aí, Uhum. tem que respeitar a orientação. Então, Certo. mas essa 2 deve ser bem tranquila de fazer. Sim. Essa aqui é mais tranquila, que é mais gerar os dados e fazer um comparativo. Isso. Aí É, aí você pensa um pouquinho para responder a C. Na verdade, o que realmente interessa na questão 2 é o item C. uhum. O E resto, só para te conduzir até lá. uma dúvida que não sei se ficou certo isso, mas, por Hum. exemplo, no último gráfico, depois que você pede para montar um 100 pontos, né, com 0,1 de conectividade, eu fiz Uhum. um teste e montei um 100 com conectividade 1, que era para Hum. ser conectividade completa, né? Uhum. Aí quando você olha pro, deixa eu até abrir essa aba de novo. Quando você olha para o grafo, né, depois que já está orientado, você seleciona um vértice e ele mostra que tem conectividade com todos os outros. Quando P é igual a 1, sim. Isso. Só que quando eu boto o grau médio, ele coloca que o grau médio dá 49 de grau médio. Não era para ser o 99, porque ele está conectado com todos? Se você está conectado com todo mundo e você tem 100 vértices, então o grau de cada vértice é 99. Isso eu achei estranho, porque ele me deu 45. Só se ele considerou que está considerando o arco aqui. Pode ser. Se ele está considerando isso orientado, aí sim vai dar diferente. Uhum, Aí alguns arcos vão estar entrando e outros vão estar saindo dos uhum. vértices. E se o grafo for não orientado, não, tem que dar um 99. Arestas. Eu não consegui ver aqui. Ah, não, tá. É isso mesmo, todos eles são dirigidos. Achei aqui na tabela de arestas. Tá, não, Então, se for, pela distribuição faz sentido, porque deve ser meio a meio. isso. Tá, então, tá, faz sentido. É que eu fiz esse outro só para testar, para ver se, Uhum. se refletiu o que eu estava entendendo. Tá, se for não orientado, não. Aí tem que, se for grafo mesmo, aí tem que ser 99. Uhum, tá. Isso. Se for orientado, é bem como você falou. Na média, vai ser metade, metade. Metade entrando e Uhum. metade saindo. Aí faz sentido. Uhum. Tá bem, essa 2 aqui eu acho que é realmente tranquila. Tem que só pegar, eu já peguei os dados, só pegar depois para Uhum. comparar eles certinho, como não Isso. orientado. Uhum. É, A parte E, professor, operacional. Oi. os vídeos dos outros slides não estão disponíveis no YouTube? Os vídeos ainda não, eles vão subir em Aham. breve. Tá, é que eu Tem, procurei lá, eu li os slides, mas eu não tem encontrei os vídeos. os slides 10, tem os slides Aham. 11 também, Sim, e ainda é sobre Erdős Reni. sim. E só tem uma coisa no final do
dos slides 11 que eu ainda vou botar lá, que ainda não escrevi. E é por isso que aí o final dos vídeos nem estão todos gravados ainda. Mas isso deve acontecer amanhã. Ah, tá. E com toda essa história aí, bom, já é natural, eu vou adiar um pouco a entrega dessa lista 3. Porque é natural, acho. Os vídeos ainda não estão lá. Eu acho que eles devem, talvez eu não devesse falar isso, mas vocês devem ter percebido que as coisas estão ficando um pouco mais, não diria complicadas, mas elas estão ficando um pouco mais envolvidas, digamos assim, do que é natural, né? Então, a gente começa a inspecionar questões mais profundas, a gente começa a precisar de mais ferramental e as coisas começam a ficar um pouco mais as técnicas começam a ficar um pouco mais fortes e mais profundas, então elas requerem um pouco mais de... Inclusive isso dá, você que já viu os slides 10, se você olhar os slides 11, você vai ver que entre os dois já tem uma bela diferença. Certamente o 11, ele segue o 10, obviamente, a gente usa tudo que está no 10, mas você vai ver que as técnicas já começam a ficar já começam a ficar mais elaboradas. Sim. Tá? Na 10 mesmo, quem está na parte do Erdős começa a ficar bem mais complexo. E o 11, que também ainda é sobre o Erdős, Rainey Gilbert, mas a gente já trata de questões mais profundas ainda do que a gente tratou. Porque no 10 a gente está fazendo o Erdős Rainey, o grafo aleatório para assim, número médio de arestas, né, distribuição de graus, que é por ali que a gente começa. Na 11, quando eu estou falando com vocês já de componente gigante e conectividade e a existência ou não de limiar de funções para funções lineares e transições de fase para clique, para ciclos. No fundo, é tudo meio parecido com o que é feito no 10, só que tem um pouco mais de detalhes envolvidos. Essa é a ideia. Então, aí, para dar tempo de assimilar isso um pouco, eu acho que adiar a lista 3 em uma semana, e também porque tem esse feriadão de 10 dias acontecendo, né? Sim. E a comunicação da UFABC é que o nosso calendário continua, mas eles pedem para que, se tivesse alguma avaliação ou entrega nesse feriadão, que não fosse feita. A gente não tinha, mas ela está exatamente para um dia depois, né? Exato. Tá. Então, eu acho que é meio natural que a gente, por causa desse feriadão e por causa das direções que a UFABC nos passou, que a gente adie um pouco mais. A gente adia, não um pouco mais, a gente adia um pouco a entrega dessa lista. Sim. Assim, pelo menos fica consistente com as decisões que a UFABC tomou. Não, beleza. Mas, assim, o que eu posso falar mais ainda a respeito da lista 3 é que, na verdade, ela está mais usando as coisas que a gente está fazendo na aula 10 do que na aula 11. Tá? A verdade é essa. Os slides da 11 não estão disponíveis ainda, né? Já estão. É que eu olhei aqui, só tá o da 10 e da 14. Não, eu botei os da 11 já. Apareceu aqui agora. Eu ainda vou fazer uma mudança o último slide da 11 está em branco, tá? Que é a comparação. O que eu vou botar no último slide já apareceu na 10 e na 11, a verdade é essa. Só que é uma coisa importante, então eu vou refazer, vou recolocar ali. Então não é nada novo. E um pouco do que eu ia falar na 10, na 11 eu vou falar na 12, porque tem a ver com mundos pequenos. Então,
Eu fui mudar um pouco a ordem para algumas coisas ficarem mais próximas do livro, mas elas não estão com a mesma anotação do livro, porque eu não gosto muito da anotação do livro para algumas coisas. Eles são meio imprecisos. Os físicos escrevem as coisas de uma forma meio engraçada algumas vezes. Fica meio... fica meio em dúvida. Algumas coisas, do jeito que eles escrevem, fica meio em dúvida, não sei. E aí, não, quando eu fiz lá na 11, o método heurístico, eu botei que era heurístico para o componente gigante, porque eu não ia provar, assim, botar todos os pingos nos is do componente gigante, não é nesse curso que a gente quer fazer isso. Não que seja muito difícil, mas a ideia não era essa. Só que aí depois o resto, os componentes pequenos e a conectividade, aí eu fiz as coisas com um pouco mais de cuidado. Aí você vai ver que a anotação diverge. E, sei lá, quer perguntar alguma coisa? Eu realmente eu li o slide aqui do 10, o conteúdo dele, e realmente eu não entendi qual que é o conceito do modelo de Erdos. Erdos. Tem dois acentozinhos. Tem dois, Erdos e Rennie. Eu não, deixa eu ver, eu preciso pegar os meus slides 10 aqui, então. Eu não lembro o que tem neles. Eu lembro mais ou menos. O modelo que a gente montou, a gente monta no GEF do exercício 2 da lista, é o modelo de Gilbert, né? A verdade, a questão é a seguinte, tá? Acho que agora, então, eu entendi a sua pergunta. No geral, o modelo é conhecido como Erdos-Rennie porque foram Erdos e Rennie que estudaram mais essa questão dos grafos aleatórios, tá? Eles que começaram com isso e que estudaram mais a fundo. O Gilbert propôs, na mesma época, um modelo ligeiramente diferente, só que o fato é o seguinte, foi o modelo do Gilbert que se mostrou mais útil. Só que quem mais estudou foi o Erdos e o Rennie. E aí, como eu falo isso para vocês num slide aí dentro, os dois modelos estão ligados, tá? Então, rapidamente, como é que funciona o modelo Gilbert? Diz para mim. Pelo que eu entendi aqui, você seleciona, você informa um número N de vértices e uma probabilidade que é a probabilidade que vai ter de um vértice estar conectado com o outro. Ele vai montar uma função aleatória, fazer uma distribuição aleatória baseada nessa probabilidade para ver com quais e com quantos vértices cada vértice vai estar interligado. Isso. Basicamente é isso mesmo. Ele faz um modelo binomial, se eu não me engano, né? No modelo de Gilbert, você especifica o número de vértices e uma probabilidade da existência ou não de uma aresta entre um par de vértices. E essa probabilidade, essa distribuição, deixa eu botar em outras palavras, então, a existência ou não de uma aresta entre um certo par de vértices é independente de todas as demais. Sim. Tá? Essa é a grande questão da história. Então, para quaisquer dois vértices, a probabilidade de ter uma aresta entre eles é esse P, que é especificado como parâmetro no modelo, independente da existência ou não de outras arestas. Tá? Sim. Aí, obviamente, os casos extremos, quando a probabilidade é 0, são todos os vértices isolados, quando a probabilidade é 1, são todos os vértices conectados. Sim. Tá? E aí tem aqueles grafos lá no meio, quando o P varia. E obviamente, por isso ser aleatório, se a gente repetir o experimento com a mesma probabilidade, a gente pode obter grafos bem diferentes, até com um número de arestas diferentes. Sim. Tá? Então, no modelo
assim, sendo preciso, no modelo de Gilbert, o número de arestas é uma variável aleatória. Certo. Tá? Então, de novo, quando a gente fala o grafo aleatório, né, como eu escrevi lá, exatamente esse grafo aleatório é um conjunto de grafos mediante não é mediante, é um conjunto de grafos que eles ainda estão endowed, dotados de uma distribuição de probabilidade, tá? Que depende do P, obviamente, que é o parâmetro do modelo. Então, quando a gente fala assim, num grafo aleatório, a gente está falando numa variável aleatória que é um grafo. Tá? E aí, obviamente, então, se o próprio grafo já é uma variável aleatória, muitas das medidas que a gente vai tirar desse grafo também são variáveis aleatórias. Né? Então, no modelo Gilbert, o número de vértices é fixo, n, é determinístico, é um parâmetro. O número m de arestas é uma variável aleatória. Como é que funciona o modelo original de Erdős-Rényi? O modelo original do Erdős-Rényi, o modelo deles foi ligeiramente diferente, onde a gente tinha dois parâmetros. Era n, o número de vértices, e m, o número de arestas. Sim. Então, o número de arestas não era uma variável aleatória no modelo Erdős-Rényi. Então, o espaço de probabilidade era ligeiramente diferente. O M, então, é um número dado, né? Entre 0 e o máximo e o número máximo seria de um clique. Exatamente. O N2A2. Exatamente. Então, lá no modelo de Erdős-Rényi, você fixava esse M, e aí, então, a distribuição de probabilidade era sobre os grafos, todos os grafos que tinham N vértices e M arestas. Tá? Então, dá para ver, obviamente, o quê? Que claramente essa distribuição de probabilidade do Erdős-Rényi, ela é uma projeção da distribuição de probabilidade do Gilbert. Tá? Porque todos os grafos com M arestas, o M fixo, eles também podem ocorrer no Gilbert. Certo? Sim, certo. Então, projeção, quando a gente fala em variáveis aleatórias, a gente diz que está condicionando, né? A verdade é essa. Tá? Sempre quando a gente fala lá que a probabilidade disso, dado que acontece alguma coisa. A probabilidade condicional, no fundo, é uma projeção no espaço de probabilidade. A gente está fixando algumas variáveis, o valor de algumas variáveis. Então, isso é o modelo de Erdős-Rényi. Tá? Então, o número de arestas também é fixo. Então, a aleatoriedade do modelo de Erdős seria aonde as arestas vão estar, entre quais vértices, mas a quantidade é sempre fixa. Não é de vértices e de arestas sempre fixa. Isso. O número é fixo, e aí a questão é exatamente onde elas vão estar. E aí, cada grafo com M arestas, ele tem a mesma probabilidade. Tá? Então, é um modelo uniforme. Certo. Tá? O modelo de Gilbert é binomial. Por quê? Porque o número de arestas que ele vai ter, tá lá, a gente calculou, né? Sim. Segue uma distribuição binomial de probabilidade. Tá? No modelo de Erdős, bom, o M agora é fixo. Então, os grafos com M arestas e N vértices, eles são sorteados de maneira uniforme. Sim. Tá? Considerado o grafo de maneira uniforme. Mas aí depois tem lá o teoreminha que eu provei com vocês, que, olha, os dois modelos, no fundo, são relacionados. Tá? Então, no fundo, a probabilidade de você tirar um grafo em Gilbert, dado que você sabe qual é o número de arestas, M, é exatamente a probabilidade de você tirar o grafo no modelo de Erdős-Rényi. Tá? Certo. A questão, o modelo de Gilbert, muitas vezes é mais fácil da gente fazer as contas. Tá? Por isso que a gente usa mais. Em algumas situações que não vão aparecer nesse curso, as contas são mais fáceis de serem feitas no modelo de Erdős-Rényi. Tá? Então, mas é interessante a gente ver os dois, porque são modelos que parecem diferentes, mas no fundo eles são bem relacionados. Deu para entender a diferença dos dois? Deu sim. E você vai ver na literatura que o nome do Gilbert nem aparece quase, tá?
É engraçado isso. Tá? Mas todo mundo fala modelo Arduino. Arduino, no fundo, o que eles estão usando é o de Gilbert. Mas é como é. Eu coloco o nome dos três porque, sei lá, acho que é só natural que o nome do Gilbert também apareça na história. Deixa eu ver o que mais. Não tem muito mais o que falar disso aqui. Tá? Sim, assim, operar sobre o modelo do Arduino é uma coisa, às vezes, mais fácil, porque M, de novo, não é uma variável aleatória. Tá? Mas as coisas que a gente vai fazer nesse curso, em geral, a gente consegue operar sobre o Gilbert numa boa. Tá? A gente não vai usar nada muito sofisticado de processos estocásticos. Então, temos uma pergunta aqui. Na primeira questão. Vamos ver qual é a primeira questão. A primeira questão é bacaninha. Então, a gente tem um grafo, de novo, não orientado, com a matriz de adjacência dele, né? E aí a gente define lá, pega dois vértices, né, ST, quaisquer, e aí todos os caminhos entre ST estão lá naquele conjunto PST. E aí para cada caminho em PST, a gente atribui um peso alfa elevado ao comprimento de P. Tá? E aí, a partir mostra que a soma dos pesos de todos os caminhos em P de ST é dado pela entrada ZST na matriz, e aí eu defini uma matriz Z aí, que é a matriz de identidade menos alfa vezes a matriz de adjacências, elevado a menos 1, ou seja, é o inverso, né? Dessa matriz que está aí. Então, essa é a ideia. Tá? Então, está dizendo que assim, se a gente pegar uma matriz Z, que é o inverso dessa identidade menos o alfa, o que multiplica a matriz de adjacências do grafo, se a gente pegar a entrada lá ST, a gente vai ter exatamente a soma dos pesos de todos os caminhos no grafo. Como é que será que a gente mostra? Como é que será que vocês mostram isso? Qual foi a ideia? Ou qual é a ideia que a gente pode usar para atacar isso aqui? Isso é uma boa, né? Pegar e fazer isso aqui num grafo pequeno e ver qual é o comportamento disso aqui. Tá? A outra é olhar o quê? Ver que essa expressão, o Z, que está em I menos alfa A menos 1, isso tem a ver com o quê? Lembra lá da aula 7? O que a gente fez lá na aula 7? Medidas de importância, medidas de centralidade, né? Sim. Tá? E aí tem a questão lá que a gente olha para os autovalores e autovetores, e tem a centralidade por autovalor e autovetor, e aí depois tem a centralidade de Katz, né? E depois o PageRank. E como eu disse lá nos slides, a gente vai voltar a vê-los depois lá nos slides da aula 14, onde a gente vai estudar um pouco de sistemas dinâmicos lineares. A gente vai voltar, depois de já ter essa parte de probabilidade feita, e o sistema dinâmico linear, a gente vai voltar a falar do PageRank. Tá? Mas, basicamente, lá na aula 7, a gente tem uma ideia do que essa matriz do lado direito aqui significa, né?
a identidade menos o alfa A elevado a menos 1. Quem era isso? Quem lembra? Isso aqui me lembra daquela parte da de autovetores que tinha a parte do CATS, Uhum, que tinha um determinante que era a identidade menos um alfa A, que é diferente de uhum, zero, porque tem que ter diferente de zero para ter uma inversa. uhum. Exatamente. É uma coisa bem parecida, né? Sim. Então, como é que a gente usa isso lá? Ou uma outra pergunta que eu posso fazer para vocês: como é que a gente pode expressar essa matriz inversa que a gente tem aí no lado direito? Não faço ideia. Hum? Não faço ideia. Não? Não. Ok. Vamos voltar no atendimento da semana passada. Certo. Atendimento da semana passada, acho que a gente brincou com uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu botar uma outra letrinha aqui. Sei lá, até... Eu lembro que isso aqui certamente a gente fez. Não sei o que eu quero botar aqui. Não, vamos botar quando a gente fez. Vamos passar, vai. Quando a gente fez... Aqui, vai. A gente viu que isso aqui era uma PG, né? Sim. E que dava o quê? Dava uma resposta desse tipo aqui, né? Isso. Uhum. De repente, agora, o que a gente tem ali é o quê? Ops. A gente tem ali é um I menos alfa A menos 1, né? Isso. Isso aqui no fundo, que a gente fez ali em cima, isso aqui é 1 menos A menos Menos 1, um. né? Na verdade, eu estou fazendo cálculo numérico também, né? E a gente Ah, começou a ver esse tipo de coisa no final da última aula e ia começar agora na próxima. tá. Aham. Estão Foi vendo a exatamente semelhança? essa parte. Não, foi exatamente isso, que é pegar, transformar isso para colocar numa matriz. Só que a gente deu introdução nisso, mas não Aham. tratou disso ainda. Ia ser na próxima aula agora. Ah, entendi. Tá. Então, bom, a matriz de identidade faz o papel de 1, Sim, exatamente. tá? Bom, o alfa aqui, a nossa constante, que está multiplicando a nossa matriz A ali da adjacência, né? Sim. Tudo bem. Então, no fundo, não é difícil perceber um pouco que esse negócio aqui, tá? E eu vou escrever agora isso aqui sem prova, tá? Que vai dar J igual ao quê?
Ou talvez eu vou escrever, vou fazer em pedaços. Vai, dita para mim, o que será que esse negócio dá? O negócio vai dar uma identidade, aí depois vai dar um alfa mais A, depois vai dar o quê? Um alfa quadrado, A ao quadrado, aí depois vai dar um alfa cubo, A ao cubo, lá. Sim. Tá? Você vai somando toda essa brincadeirada aí. Que não é difícil perceber que isso aqui é como se tivesse um aqui, né? Isso aqui é como se tivesse, isso aqui é como se fosse igual a alfa zero, a zero, né? Tá? Não é uma prova formal isso aqui, mas só estou generalizando aquilo que a gente já sabe. Tá? E o quê? Bom, aí a gente volta para onde? A gente volta para a segunda aula desse curso. A gente tratou esse tipo de coisa lá, não tratou? Produtos de matrizes? O produto da matriz e adjacência. Sim. Que dava o quê? Que dava o comprimento dos passeios, né? Tá. E aí talvez até, então... Talvez até eu devesse fazer isso aqui como passeio mesmo. E percebeu que basicamente usando essa relação a gente provou o item A? Sim ou não? Não consegui ver ainda, professor. Não. Tá, o que a gente tem na matriz de... O que a gente tem guardado dentro da matriz de adjacências A? Vai, vamos pegar lá o par ST. Adjacência vai ter a conectividade entre os vértices. Uhum. Isso aqui é se, sei lá, o S for vizinho do T, né? Isso. E zero caso contrário. Zero caso contrário. Isso aqui significa a mesma coisa o quê? Que eu tenho um ST passeio de que comprimento? 1, né? Sim, porque eles são vizinhos. Exato. Tá, e se eu chegar lá e fizer o A quadrado e olhar para o ST? O que vai acontecer aqui na história? Onde é que esse negócio vai ser? Vai ser 1 quando eles forem vizinhos. Não mais, né? Vamos voltar aqui um pouco, então. Mas eu não... Vamos calcular a história. Como é que a gente calcula o quadrado desse negócio aqui? Como é que calcula o quadrado da matriz de adjacência? A gente supõe lá que o número de vértices é n, tá? Certamente isso aqui funciona. Então, isso aqui a gente vai ter o que lá? A gente vai ter para uma variável, sei lá, u aqui,
A soma do quê? De ASU vezes TSU. o T, né? Sim. Tá. Quando é que esse pedaço interno aqui... Quando é que isso aqui é igual a 1? Quando tanto S e T forem vizinhos de U. Exatamente. Somente se o tiver ali, o S está aqui e o T está aqui. Certo? Legal. Tá. O que a gente tira aqui, então? Isso aqui vai dar 1 quando tiver uma situação desse tipo aqui. E a somatória está varrendo em todo U. Então, isso aqui é exatamente o número de vizinhos entre o IT, ST. Tá. A gente pode fazer assim também. Isso aqui é exatamente. Você pega lá a vizinhança de S, faz a interseção com a vizinhança de T, e é exatamente a cardinalidade. Tá certo. E isso aqui dá exatamente o quê? O número de... Ops, me perdi aqui. Aqui. O número de ST passeios de comprimento 2. 2, sim. Tá? Então, expandindo isso, colocando uma adjacência elevada a 3, ST, seria o número de passeios de complemento 3. Exatamente. Tá. Tá? E aí, basicamente, vamos fazer o exercício com passeios. Tá? Eu escrevi caminho ali, mas aquilo ali foi um typo, porque eu estava Tá. acostumado a escrever caminho. Vamos fazer passeio. Caminho seria fácil fazer se o gráfico fosse orientado. Uhum. Aí ia funcionar direitinho. Quando o gráfico é não orientado, é melhor a gente usar passeio, vai. Então eu vou mudar isso aqui com passeio ali. Aquilo ali foi um typo. Tá? Então, assim, exatamente, se a gente tivesse aqui no AK, ST, tá? Isso aqui tá lá na aula 2, né? Eu digo que eu falo isso para vocês, e a prova é por indução, tá? Uhum. O caso base já. E, então, a ST vai ser exatamente o número de ST passeios de comprimento K. E aí a gente está fazendo o quê? Aí aqui no somatório a gente está multiplicando por alfa J, que é exatamente, aqui seria o AJ, né? Então, deixa eu ser consistente aqui. Comprimento J. E o AJ aqui é exatamente o alfa elevado ao comprimento do passeio, né? Sim, tamanho de cada passeio. Isso, vezes o número que a gente tem ali, né? Que é o que Sim. vai dar na entrada ST, né? Percebeu agora que isso prova o item A? Ah, tá. Porque o que a gente está somando aqui? Somando alfa para J igual a zero, né? Ou seja, a identidade. Não tem nada acontecendo Tá. ali. Eles não vão ser visíveis. Aí, Aí como aqui ela está acertou e esse é o passeio caminho. de comprimento 1. Resolva aí. Aqui está somando os passeios de comprimento 2, passeios de comprimento 3, assim sucessivamente até que esse negócio termine, né? Sim. E de fato, bom, os passeios podem ser infinitos no grafo, né? Sim. Tá? Então, vamos fazer com passeio que é mais tranquilo. Então, aí realmente a grande ideia da história é usar essa relação aqui. Tá?
Isso aqui, que essa, a inversão dessa matriz é exatamente essa soma. E aí tem também, bom, obviamente, quando é que esse negócio vai convergir aqui? Aí tem o resto, né? A parte B lá do alfa lá. Qual a condição que o alfa deve satisfazer para que essa soma seja convergente? Então, devido à minha aula de cálculo numérico, eu ia falar que ele deve ser um valor entre 0 e 1. certamente. Porque os A's já são muito grandes, né? Sim. Tá? Então, esse negócio tem que ser pequeno. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho mais aqui. Ia ser. Você está relacionando a distância, né? Sim. No Aí limite. sim. Aí sim, aí a distância tem que ser caminho mesmo, né? Sim. Tá? Distância de ST, a gente tem que ser lá o comprimento do menor caminho. Tá? Então aí, bom, mas tem aqui todos os possíveis passeios, lá. E aí você vai dar o limite daqui mesmo, limite quando o alfa tende a zero. Isso. A derivada parcial de log de z, Uhum. de z de S a t, dividida por log de A, log de alfa. A derivada do log de alfa, né? Isso. A derivada agora não é em função de alfa, é em função do log de alfa. É uma derivada um pouquinho diferente. Mas é isso que dá. Faz sentido isso? Aí teria que substituir o z pela definição lá de cima do matriz menos alfa pela a inversa de alfa A, Faz sentido, né? porque aí você consegue trabalhar em função de alfa. Exatamente. Aí você tem o alfa. Tá? E aí, a derivada aqui, se está em função do log de alfa, se você trocar o denominador para alfa, é como se você trocasse o alfa por e elevado a alfa, né? Sim. No numerador. E a função e é muito boa, né? Função exponencial. Sempre muito bom derivar a função exponencial. Costuma ser bem simples. Por quê? Por causa da expansão da série de Taylor dela, né? Sim, acaba sendo trivial. Exatamente. A derivada dela é ela mesma. Então aí é só fazer o argumentozinho e isso aqui sai. Tá? E por que o alfa tende a zero, hein? Essa é uma pergunta interessante. Porque se o alfa é muito pequeno, eu ia dizer que se o alfa é muito pequeno, quando se você levando ele a números cada vez maiores, ele é diminuindo, mas aí num caminho alto, ele elevado a um número muito grande seria um número bem próximo de zero. Ou seja, os caminhos grandes, o peso ia ser diminuído. A gente está usando uma hipótese adicional aqui, né? Que é o quê? Está usando a hipótese que zero elevado a zero é 1, né? Nossa, que horrível.
Tá, a gente está aqui, está na história aqui, a gente está usando que vai 0 elevado a 0 é igual a 1. O que é verdade do ponto de vista algébrico, nem sempre do ponto de vista analítico, mas nesse caso para a gente funciona. Tá? Então, ou seja, a gente está fazendo a soma toda infinita, mas é como se a gente estivesse diminuindo a quantidade a potencialidade do quê? Exatamente do alfa está contribuindo para aumentar o valor que está dentro da célula do ZST, né? Lembra, a gente está pegando o número de passeios e multiplicando por esse alfa. Então, quando a gente realmente tornar esse alfa pequeno, aquilo ali vai convergir para 1. Essa é a ideia que a gente quer fazer, e aí a gente vai ter exatamente a distância do caminho mínimo. Sim, porque entendi. Porque aí você vai tirar você usa isso para tirar a relevância do alfa e mostrar realmente a distância do caminho. Exatamente. Essa é a ideia que a gente está tentando fazer. Uma questão bonitinha. Mostra um lado analítico no tratamento dessas redes, que são combinatórias, né? Sim. Talvez a nossa primeira incursão analítica nesse curso. A gente já tinha feito algumas incursões algébricas com as matrizes de adjacências, mas ainda não analítica. Então, essa acho que é a primeira. Isso. O que mais? Deixa eu ver se tem questões aqui. Uhum. A 3 também não ficou muito clara, professor. 3. Seja um grafo aleatório Erdős Ranging. Quando está aqui Erdős Ranging, de novo, pode considerar que é Gilbert. Ele é Gilbert, né? É GNP. Tá? Então, é isso. Está escrito Erdős Ranging ali, mas é Gilbert, não tem mais diferença. Eu devia ter posto Erdős Ranging Gilbert aqui. Aí tá, para um inteiro K inteiro fixado, imagina que CK é um evento de que tem um K ciclo que surge nesse grafo. Aí, esse é só um evento. Estou falando assim, você tem lá o grafo sorteado, o grafo, o G é tomado nesse GNP, né? Ou seja, então é um grafo lá de dentro. E eu chamei de CK esse evento do gráfico ser sorteado. De ter um ciclo de tamanho K. Um ciclo de tamanho K. E aí eu estou perguntando para você qual é a probabilidade de secar, ou seja, qual é a probabilidade do grafo ter um ciclo de tamanho K? Pelo menos um, vai. Pode ser que tenha mais. Como é que será que você faz isso aí? No primeiro momento, eu tentaria fazer uma minimização. Eu pensei em montar uma minimização dela de um grafo de três vértices. Aí a chance de ter um caminho de tamanho 3, por exemplo, seria a probabilidade de ter uma aresta entre o primeiro e o segundo, no terceiro e o primeiro. Para fazer um primeiro exemplo mais simples. Podem tentar expandir isso depois. Será que já não dá para fazer isso tudo de uma vez? Talvez. Vamos pensar, o que é um ciclo, hein? É um caminho que começa e termina no mesmo vértice? Isso. A gente tem lá um GNP, e aí tem um grafão lá. Sei lá, a gente só sabe que ele tem N vértices. E aí o que a gente quer é que tenha um K vértices lá dentro. Tem uma estruturazinha desse tipo aqui, não é? Por exemplo, aqui
Aqui, eu não sei, o n é dado, e aqui, nesse caso, nesse nosso exemplo, k igual a 5, né? Sim. Tá. Ok, então, qual seria mais ou menos a ideia que a gente usa aqui? O que é uma coisa fácil, em geral, da gente calcular? Pensa assim, vai, vamos brincar com a história aqui. A gente definiu lá, sei lá, um CK, como se fosse um evento, né? Sim. Evento de K ciclo, tá, pertencer em GNP. Tá. Bonitão, dá para fazer isso aqui, dá para a gente tentar calcular esse evento aqui direto, tá? Tem uma técnica que, em geral, ela é um pouco mais fácil da gente manejar e dá o mesmo resultado. Assim, a gente muitas vezes consegue o mesmo resultado, só que de uma forma mais simples, tá? Então, sei lá, eu vou definir aqui CK, C normal agora, tá? Como se fosse o quê? Como se fosse uma variável aleatória do número de ciclos em GNP. Percebe que isso aqui é uma generalização do que está aqui em cima, né? Sim. O evento aqui, basta ter pelo menos um, ele é verdadeiro, né? Tá? Sim. E agora aqui a gente vai contar quantos ciclos tem em K. Tá? Então, no fundo, a gente tem o quê? Bom, o evento é verdadeiro se a probabilidade de CK ser maior que zero, o que tem que acontecer com esse negócio? Ela tem que ser igual a 1. Essa probabilidade de ter pelo menos um ciclo. Uhum. Então, o enunciado pede para montar onde essa probabilidade seja igual a 1, porque ele quer que você tenha pelo menos um ciclo. Isso é uma possibilidade, só que a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais fraca, não consegue? Para que a gente usa as probabilidades na história aqui? Mas se a gente mostrar que essa probabilidade, que ela tende a 1, Uhum. o que a gente tem aqui? Na verdade, eu acho que eu estou fazendo a coisa um pouco mais complicada do que eu precisava para vocês aqui no começo, vai. Porque depende do P aqui. Vamos voltar um pouquinho, vai. A gente volta nessa história daqui a pouco. Opa. Pensar, vamos. A gente vai usar as duas coisas, vai. Esse CK a gente vai usar ele depois de novo, mas eu acho que eu não quero falar a respeito do P ainda, da probabilidade de P. Tá? Então, porque o ciclo ele aparece ou não aparece de acordo com essa probabilidade de P aqui. Tá? Então, só de falar qual, assim, independente do valor do P, em função do valor do P, qual seria, então, a probabilidade da gente ter pelo menos um ciclo? Imagina o seguinte, fixa assim. Toma, sei lá, vou tomar um conjunto U aqui, em vez de G, com
que U é igual a K. Então, fixa K vértices em U. Certo. Tá? Qual é a probabilidade, se a gente olhar no grafo G induzido por U, não é que ele é um K-ciclo. Ele tem um K-ciclo dentro dele. Ele pode ter mais coisas. Então, qual é a probabilidade que esses K vértices pertençam a um ciclo? A probabilidade elevada a K? Isso é verdade, todas as arestas têm que estar presentes, né? Sim. Mas é só isso? Lembra, os vértices aqui são rotulados, né? Sim, tem que ter uma ordem correta. 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Uhum. Então, de fato, a gente tem lá a probabilidade das K arestas têm que estar presentes. Sim. Mas importa muito a ordem que essas arestas estejam presentes? A ordem que elas estejam presentes, eu acho que não, mas. Tipo, a possibilidade é que o 1 tá ligado ao 2, tá ligado ao 3, tá ligado ao 4, tá ligado ao 5. Tá ligado a 1 de novo. Sim. Mas o 1 podia estar ligado ao 3, que podia estar ligado ao 2, que podia estar ligado ao 4, que podia estar ligado ao 5, que podia estar ligado ao 1, certo? Sim, a ordem que eles estão no ciclo não importa. O rótulo não importaria. Seja, O que importa é eles estarem fazendo o ciclo. isso, exatamente. O que interessa é uma coisa desse tipo aqui, né? Sim. Tá? De fato, eu tenho que ter um vértice âncora aqui. Certo? Sim. Um vértice vai aparecer aqui, sei lá, um vértice U. Uzinho. Mas se o V está aqui, ou o V está aqui, entendeu? E o W está aqui, ou se o W vai aparecer lá, meio que não interessa, né? Sim. Então a ideia é Concorda? que tenha um caminho até um vértice V, por exemplo, e esse vértice V volte para U. Tem uma aresta com U. Ou seja, eu tenho que ter um vértice âncora aqui, mas esses outros vértices que aparecem aqui, qualquer permutação serve, concorda? Concordo. Desde que exista aresta entre eles. Sim. Então, E desde que tenha K menos um desses vértices. exatamente. Eu tenho que ter K menos um vértices e pode ter qualquer permutação deles. Tá. Tá? Justo. E outra, tanto faz se U realmente é a âncora, ou ele é o fim. Assim, tanto faz se eu estou contando o ciclo, se eu estou contando agora o ciclo em sentido horário ou em sentido anti-horário, concorda? Sim. Sim, O tanto que faz se eu importa é que você colocou ele como uma ponta de análise, mas não importa se ele estiver no começo ou no fim. Exatamente. Tá? Então, no fundo, aqui eu ainda divido isso por 2, né? Porque tanto faz o jeito que eu giro de um lado para o outro. Faz sentido? Tá, se divide por dois, que é para tirar Horário e anti-horário. a metade que está espelhada, né? Isso. Tipo, se tiver o UVX, você vai tirar o VXU. Exato. Porque é o mesmo ciclo, né? Sim, só está em sentido inverso. Então Exatamente. você tem só a metade das permutações. Exato. Agora, isso é a probabilidade o quê? A probabilidade de que um vértice, de que um conjunto U com K vértices forme um ciclo, né? Sim. Bom, quantos U's existem? Tecnicamente podem existir N.
Não, não. Um pouquinho mais do que isso, né? U tem K vértices. De quantas formas eu consigo selecionar esses K vértices? Ah, em quantas formas? Tá. Então, você para cada vértice U, por exemplo, quantas combinações pode ter dos outros vértices presentes na, no grafo? E como é que a gente escreve isso? O Pedro sugeriu ali N tomado KK. Exatamente. Não cheguei a ver, eu estava na outra janela e exatamente, tomado KK. Então isso aqui implica o quê? Isso aqui implica que a probabilidade isso aqui é para cada um, né? Sim. Tá. Bom, tem um pequeno detalhe aqui que o, vai ser menor ou igual, né? Então a probabilidade, sei lá, de G ter um K-ciclo, eu vou ter aqui NKK, K menos 1 sobre 2. Certo? Certo. Uhum. Tô usando, onde a gente está usando o Union Bound aqui, tá? Uhum. Por quê? Porque, bom, quando a gente toma esses usos aqui, eles não são totalmente independentes, né? Na hora do ciclo. Uma aresta que está presente em um, vai estar presente no outro ciclo, como se fosse uma coisa desse tipo aqui, né? O fato dela estar num ciclo não exclui ela de estar em outro. Exatamente. Tá? Então, no fundo, a gente está super contando aqui. Mas isso é natural. Serve. Então, essa seria o 3. E aí depois, bom, agora o B, depois que a gente fez o A, o B agora fica bem simples, né? O que seria o ECK, professor? Oi? O que seria o ECK? A esperança da Ah, variável C. esperança. Ah, tá. Esperança. A grande brincadeira, eu não vou responder todos os outros itens, porque você tem que pensar um pouco mais nisso. Mas a grande brincadeira que envolvia a parte A e a parte B da questão, por que elas foram feitas assim, é porque
a gente tem o quê? Qual é a probabilidade, sei lá, do CK ser maior que 1, digamos assim? Como é que a gente faz um bound nisso aqui? Qual é a probabilidade maior ou igual a 1, vai? Qual é a probabilidade que a gente tem do número de ciclos, de K-ciclos, da gente ter pelo menos um K-ciclo ali dentro? Ou, vai, qual é a probabilidade É que é da gente maior ter... ou igual a 1 foi calculado anteriormente, não foi? Mas assim, pensa, imagina que a gente não calculou essa parte anterior aqui, Ah, tá. tá? Imagina assim que a gente tinha lá o evento de K-ciclo, CK, a gente criou lá a variável aleatória CK, que é o número de K-ciclos em GNP, tá? No grafo aleatório. Uhum. Então, qual é a probabilidade da gente ter o número de K-ciclos maior ou igual a um certo A? Tá? Onde esse A é um número maior que zero. Uhum. Como é que a gente resolveria uma questão desse tipo? A gente quer um bound aqui, menor ou igual a alguma coisa. Menor ou igual ao quê? O que é uma ferramenta boa da gente usar nesse caso? Por Markov, a gente sabe que isso aqui vai dar o quê? É menor ou igual a esperança de CK dividido por A. E isso eu provo nos slides com vocês, para vocês, que é uma desigualdade extremamente simples, é a primeira desigualdade de concentração que a gente tem, e ela é bastante importante. Ela não resolve tudo, mas ela resolve muita coisa, tá? Em grafos aleatórios. Uhum. Tanto que eu não sei por que, em geral, os cursos de introdução à probabilidade e estatística, eles não contam desigualdade de Markov para as pessoas. Tá? Aí a ideia aqui é o seguinte, imagina que C é igual a soma de CK para cá. Ou seja, C é a variável aleatória agora que conta o quê? Conta todos os ciclos, né? Sim. No grafo. Tá? Para todos os tamanhos de K. Então, qual é a probabilidade, por exemplo, de C ser maior que zero? A probabilidade de C ser maior que zero é porque você tem, o grafo vai ter pelo menos um ciclo, né? Sim. Bom, isso aqui, obviamente, por questão notacional, é a mesma coisa que C maior ou igual a 1, né? Porque não tem meio ciclo na história, certo? Sim. E aí, por Markov, então, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é menor ou igual a esperança de C, que é igual à esperança da soma de K desse K. E o que a gente sabe sobre a esperança? A gente sabe, sei lá, que ela nunca morre, né? De acordo com o ditado. Mas não é bem isso que a gente está querendo agora. A gente está pensando na esperança matemática. A esperança é um operador. Que tipo de operador é esse? Tem uma propriedade muito importante que vale na esperança. Qual é? Se vocês não se lembram, eu vou botar na lista 3 para vocês provarem. Está faltando um exercício na lista 3 ainda, acho. Eu ainda não coloquei. O que vale a respeito da esperança? Esperança é linear. Independente das variáveis aleatórias serem dependentes ou independentes. Tá? A esperança é sempre linear. Então, é esse fato, que a gente chama de linearidade da esperança,
É um dos motivos pelos quais a gente tenta colocar esperança em tudo, tá? Tipo, Porque a fase soma, linear é o mais fácil de trabalhar com ela. exatamente, a soma da esperança é a esperança da soma, tá? Uhum. Então, essa aqui é uma das desigualdades mais usadas, tá? Que em toda a probabilidade estatística, talvez, tá? No curso de IPE a gente usa bastante esperança de tudo quanto é, tipo, para calcular Uhum. bastante coisa. E aí, qual é a esperança do CK aqui? Aqui vai ser a soma em K do quê? Vai, qual é CK é um ciclo, vai, qual é a, a esperança, qual é a esperança da gente ter um ciclo lá dentro? A gente já fez essa conta, ela dava o quê? É um, É exatamente isso, né? uhum. Quer dizer, a probabilidade da gente usar essa, às vezes, é o número de ciclos que a gente pode ter, né? Mas Tá? isso Só é que de pelo menos um ciclo, não? hum, só que é bem mais fácil, a gente, sei lá, é mais fácil interpretar essa grandeza aqui como se fosse a esperança na variável aleatória. Lá era a probabilidade do negócio acontecer, né? Sim. E a esperança da variável aleatória e ela é menor ou igual àquilo. Tá? Tudo pela desigualdade de Markov. Markov liga a probabilidade, liga caudas de probabilidade e a esperança, tá? Dela. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar n menos k, k fatorial. Então, n menos 1, né? K fatorial, dividido por 2. Então, sei lá, dá para simplificar isso aqui, né? Ainda, se quiser. Isso aqui vai dar n menos 1, k fatorial. Vai dar k menos 1 fatorial. 2, então cancela isso aqui. Fica o k aqui, esse aqui todo. Então aqui dá n menos 1 sobre 2. Então, isso aqui dá n tomado 2 a 2. Noção em k. Dividido por 1 sobre k. E p a k sobre k. Certo? Não, isso aqui está tudo errado. Maravilha. Eu estou fazendo as contas aqui e vocês estão deixando eu fazer um monte de conta errada. Tentando entender a conta primeiro. Eu estou fazendo aqui, estou levando, e nada, e nada. Eu tava entendendo onde cortou ali o fatorial. Exatamente, está tudo errado. Eu fiz um negócio ali que não vale nada. Vai, diz para mim, como é que você mexe, como é que você lida com isso aqui? Tem que abrir ali o. Isso aqui vai dar n menos 1, n menos 2, lá, até n menos k mais 1, né? Sim. Isso aqui, no fundo, é o n sobre k, né? É a descendente em k. Aí sim, aqui a gente vai ter um k fatorial. E aí tem um k menos 1 fatorial aqui em cima. E aí tem um 2 aqui e tem um pk ainda. Aí tudo bem, esse k pode cortar com isso aqui e sobra um k aqui embaixo ainda, né? Sim. Isso aqui sim vai dar uma soma em k de n descendente até k sobre 2k vezes p a k, né? Agora isso aqui certamente é menor ou igual ao quê? Aqui é n menos 1, n menos 2, n até n menos k mais 1, né? Todo mundo é menor ou igual a n, certo? Sim. E o 2k aqui é uma constante, né? Então, olha, a gente pode dizer que isso aqui é NPAK. Não tá cortando muito, tá? A aproximação tá ok.
E aí isso aqui te ajuda muito na hora de você for fazer o item C e o item D. Inclusive, ele fala o C para usar a desigualdade de Markov. Tem a dica lá? Eu botei a Tem, dica? tem. Botei. Fala para o C usar a desigualdade de Markov, que o Uhum. D, como o ciclo pode não ser independentes, utiliza a desigualdade de Chebyshev. Chebyshev. Chebyshev, Que também eu botei num cheat sheet, né, nessa lista. Eu botei as Sim, tá lá desigualdades embaixo. lá. Isso, e as desigualdades elas estão provadas nos slides da A10. E toda essa linha de raciocínio, ela começa na 10 e ela é mais aprofundada na 11. Uhum. Tá? Então, que agora a ideia é a seguinte, a parte C e a parte D, elas vão basicamente provar onde que os ciclos aparecem, né? Tá, vamos explicar rapidinho qual que é essa ideia. A gente está lidando com transição de fase nessa questão. Tá? A ideia é o seguinte, a gente já sabe lá, tá? Se a probabilidade for zero, tem lá um monte de vértices, tudo isolado. Sim. Zero. Se a probabilidade for 1, É um clique. é um clique, exatamente. Está todo mundo ligado com todo mundo. O negócio é o seguinte, como é que esse cara chega nisso aqui? Tipo, como é que esse cara da esquerda se transforma no grafo da direita? O que acontece aqui no meio? Um clique tem tudo ali, né? Sim. Um clique é um clique. Então, um clique ele é conexo, não tem vértice isolado, ele tem ciclo, ele tem todos os cliques, até n-1 vértice, está tudo ali dentro. O caminho mínimo é 1. Exatamente. Quando é que essas coisas surgem? Tá? Esse é o ponto. Tipo, quando é que os triângulos surgem no grafo aleatório? Quando é que os ciclos surgem no grafo aleatório? Quando é que os tetraedros surgem? Quando é que o grafo aleatório, quando é que ele perde os vértices isolados? Tá? Quando é que ele fica conexo? Todas essas são questões naturais e interessantes de serem respondidas. Tá? Obviamente, o que a gente está procurando é o quê? Está procurando um valor de P aqui no meio, né? Para qual valor de P os triângulos surgem? Para qual valor de P os ciclos surgem? Para qual valor de P a gente deixa de ter vértice isolado, ou seja, o grafo fica conexo? O que acontece antes do grafo ficar conexo? Tá? Será que os vérticezinhos eles vão se criando componentes de forma uniforme, e aí os componentes vão se juntando, e aí tudo fica conexo de uma forma só? Ou será que esse processo ele é bem menos uniforme do que poderia ser? No seguinte sentido, ou será que tem um cara aqui que começa a crescer mais do que os outros e ele meio que domina a situação? Verificar talvez se existe um padrão nessas conectividades de acordo com a probabilidade. É. Que primeiro ele começa a criar triângulos, depois ele começa a ser conexo, aí não tem nenhum caminho isolado, vértice isolado e coisa assim. Exatamente. Se tudo se passa aqui, Entre a probabilidade zero e a probabilidade de 1. E a probabilidade zero é a probabilidade de 1. E é tudo como se isso aqui fosse uma régua de medição. Tá? Tem lá a probabilidade 0 e 1, e a gente tem aqui, não é desse jeito que eu quero que é assim. Isso aqui a gente tem um gauge, um dial, onde a gente leva a probabilidade de 0 até 1. Talvez fosse até mais interessante que eu tivesse desenhado isso dessa outra forma aqui. Talvez aqui, eu vou fazer aqui um botão. Essa. Nossa, ficou horrível. Vou fazer esse negócio maior. Então tem aqui.
Esse é o botão da probabilidade P. E aí aqui tem a escala. Ela vai de 0 até 1. E o que a gente está fazendo é girando esse botão vermelho. Sim. De 0 até... Como se fosse volume, né? Tá? Não... Bom, acho que nem sei se tem mais aparelho de som que usa volume desse jeito, mas antigamente era assim, né? Até tem, mas não é analógico, né? Tipo, é digital. Mas a verdade é a seguinte, os equipamentos profissionais ainda usam esse tipo de botão. Sim. Não que eu tenha um, mas eu sei que eles usam. Então a gente fica girando a probabilidade aqui de 0 até 1. E aqui em 0 o grafo é todo desconexo. Em 1 o grafo é um clique, todo conexo. Então o ponto seguinte é, quando é que o grafo vai ficar conexo? Para qual valor de P o grafo aqui vai ficar conexo? Tá? Antes de ficar conexo, acontece o quê? Depois que ele fica conexo, acontece o quê? Tá? Antes de ficar conexo, assim, será que os triângulos surgem antes do grafo ficar conexo? Possivelmente sim. Será que os ciclos surgem antes do gráfico ficar conexo? Será que os cliques surgem antes do gráfico ficar conexo? A princípio poderia, né? Tá? E aí vem a seguinte questão, antes do gráfico ficar conexo, o que acontece? Os vértices estavam lá todos separadinhos. Possibilidades. Possibilidade é que eles vão se juntando em parzinhos, de forma uniforme, sei lá, tudo mais ou menos perto do mesmo tamanho, e aí depois eles se juntam e o grafo fica conexo de uma forma uniforme, né? Sim. Tá. Ou pode acontecer uma coisa bem diferente. Pode ser que a gente tivesse lá os vérticezinhos, ia fazer o mesmo número de vértices, e de repente não. De repente, olha, tem uma aresta aqui, esse cara junta aqui, aquele já se juntou lá, mas esse aqui juntou aqui, fez aqui também, aqui já estava junto, aí sei lá, aí depois juntou aquele cara lá, mas esse aqui é maiorzão ainda, e aí depois esse cara engole aquele. Concorda que essa outra possibilidade? Sim. Qual será que acontece? É óbvio qual delas acontece? Não. Não, não é óbvio. Tá? Então, aliás, não é nada óbvio. São duas possibilidades que... Desenhando assim, elas parecem ter até chances iguais de acontecer. Botando por cima, né? Exato. Bem por cima, elas parecem ter chances iguais de acontecer. Exato. Se a gente analisa assim, quais são a possibilidade é essa, os vértices vão se juntando de forma uniforme lá nos outskirts e tal, e meio que os componentes vão crescendo na mesma ordem, né? E depois eles meio que se juntam e o grafo é conexo. Essa é a possibilidade uniforme. A outra não, a outra é que tudo vai crescendo e daqui a pouco um componente começa a crescer muito mais que os outros. Tá? E ele começa a receber muito mais arestas que os outros, até que ele acaba engolindo os demais. São dois processos de crescimento diferentes e ambos seriam possíveis. A questão é qual será que ocorre nesse grafo de Erdős-Rényi-Gilbert. E o fato é que é a segunda situação que ocorre. É o que a gente chama do componente gigante. Tá. Que a diferença seria que ele começa a montar os subgrafos, assim, por exemplo, de maneira independente, até que chega um momento que ele pode juntar ele junta um subgrafo com o outro. É isso? Só que assim, ele começa a crescer, ele começa a dominar o grafo. Essa é a parte interessante. Tá? Eu precisaria botar mais vértices aqui. Então, deixa eu tentar fazer isso de novo. Não, acho que eu até entendi. Então a ideia é que ele começa a gerar um grande subgrafo dentro desse grafo. Exato. E esse grande subgrafo começa a se conectar com os vértices independentes, por assim dizer.
E ele começa, assim, eu vou tentar fazer uma coisa mais ou menos assim, vou usar o mesmo desenho, vou fazer um látice, tá, que é fácil ver, e vou usar cores diferentes. Vou começar com amarelo, esse seria um processo, o processo uniforme de crescimento, De repente, os grafos, esses dados podiam se juntar aqui, esses podiam se juntar aqui, esses aqui, esses aqui, esses aqui. Aí, sei lá, de repente esse se junta a esse aqui, ele fica um pouquinho maior, mas não é muito maior, né? Sim. Concorda? Aí esses aqui se juntam aqui, esse se juntam aqui, esse resolveu juntar ali, esse juntou aqui, juntou aqui, juntou ali. Tudo está mais ou menos do mesmo tamanho, né? Sim. Então, ainda tem um cara faltando aqui, então esse aqui, bom, aqui ficou um 2, pouquinho maior, 3. mas tudo bem, ficou um pouquinho maior, esse aqui também fica um pouquinho maior, ou seja, eles podiam ir crescendo desse jeito, né? Sim. Um jeito meio uniforme, ou seja, o crescimento aqui tá bem uniforme, aí podia aparecer uma aresta aqui, pode aparecer outra aresta aqui, mas aí esse aqui se junta com esse aqui, e dá outra aresta, eles ficariam todos mais ou menos do mesmo tamanho, até que no final eles estariam todos juntos. E outro processo é independente, né? Os vértices estavam lá todos isolados. Aí tudo bem, aí esse aqui se junta com esse se junta com esse se junta com esse se junta com esse, e aí ganhou uma aresta aqui, esse aqui cresceu. Aí daqui a pouco esses caras se juntam aqui. Aí tudo bem, acontece outros dois lá que estavam quietinhos se juntaram. Aí esse cara juntou aqui e juntou ali, entendeu? E ganhou mais aresta ali. E esse componente está ficando bem maior do que os demais, né? Sim. Tá? E os outros até estão ganhando aresta, só que esse componente está ganhando muito mais aresta. Tá? E vira e mexe, ele vai lá e bluff, engole o outro. E aí depois ele junta com esse, com esse. E essa história, o surgimento súbito do componente gigante acontece. Tá? No grafo de Arduino. Pensando assim, é meio esperado, porque se um começa, por um momento aleatório, ele começa a crescer muito, e a criação de arestas aleatória, ele tem mais chance de receber uma aresta com o outro. Exatamente. Então ele tem realmente mais chance de ficar maior. Mas o fato, então, é que geralmente costuma aparecer nesse modelo, costuma aparecer um gigante, que engole os outros. Engole os outros, exatamente. E a parte realmente interessante é que a gente sabe quando que esse componente gigante aparece. Tá? E aí tem a ver com aquela história da transição de fase. Tá? O que é a transição de fase? A gente tem aqui a probabilidade. Não, é o contrário. Tem aqui esse eixo. O valor de P, Pzinho, vai de 0 até 1 aqui. E aqui a gente tem a probabilidade, de uma propriedade qualquer. Tá? E aí aqui a gente teria aqui 1 menos Ozinho de 1, ou seja, quase 1. E aqui a gente teria Ozinho de 1. Ou, se não quer botar o Ozinho, vamos fazer uma coisa mais simples, 1 menos Epsilon, e aqui a gente tem Epsilon. Ou seja, quase nada e quase tudo, tá? Sim. Vou botar isso aqui. E aí imagina que a nossa propriedade P agora aqui é o componente gigante. Tá? A questão é, falo para vocês, ele vai surgir. Agora a questão é, será que ele surge linearmente, de uma forma smooth, ou será que ele surge de uma forma, assim, súbita? Intuitivamente, eu acharia que ele se formaria de um modo súbito. Com relação a P aqui, com relação ao P, tá? A gente está aumentando o P. Aumentando o P. Porque o P é o nosso dial, né? Uhum. Então a questão é, será que seria uma coisa assim, será que ele vai de epsilon até 1 menos epsilon? Será que ele vai de uma forma assim, mais ou menos smooth? Ou seja, à medida que a gente vai aumentando o Pzinho, a probabilidade da gente ter um componente gigante vai crescendo, linearmente. Sim. Tá?
Ou será que é uma coisa desse tipo aqui? É o que a gente chama de um sharp threshold. Olha, a gente está aumentando o P, e não tem componente gigante nada. De repente, o P chega lá num valor crítico, aqui, e olha, numa janela pequena, a gente passou de não ter componente gigante para, assim, não tem com alta probabilidade, a ter com alta probabilidade. Tá? Esse é o ponto agora. Tudo que a gente está fazendo, os gráficos são aleatórios, o modelo é aleatório. Então, tudo que a gente está fazendo é com alta probabilidade. Tá? Então, lembra, probabilidade. Pode ser que não, se você for lá e pegar um grafo na mão, pode ser que isso não aconteça, mas a probabilidade é bem pequena. Tá? E a verdade é que quando a gente diz com alta probabilidade, à medida que o N cresce, a probabilidade vai para zero. Então, para N grande, você não vai achar esse grafo lá. Tá? E a verdade aqui é o seguinte, é que para o componente gigante, quando chega aqui, quando P é C sobre N, e quando C aqui é igual a 1, que é o grau médio, né? Esse é o valor crítico. Tá? Se o C for maior do que 1, com alta probabilidade a gente tem um componente gigante. Se o C for menor do que 1, com alta probabilidade a gente não tem um componente gigante. Tá? Então, o surgimento de um componente gigante no grafo é uma coisa que tem um sharp threshold, ou seja, tem uma função de limiar. E a função de limiar é essa probabilidade aqui. E o threshold é sharp. Ele vai do nada para do quase nada para o quase tudo muito rápido. E isso acontece com quase todas as propriedades monotônicas do gráfico. Todas elas têm um limiar e toda monotônica tem um sharp threshold, a verdade é essa. Acontece com todas as propriedades monotônicas no mundo. E o que a gente vai fazer é que a gente vai determinar onde que alguma dessas propriedades acontece. Então, dependendo da probabilidade, tem uma chance. Por exemplo, essa do gigante tem uma chance dele acontecer ou não, dependendo da probabilidade. Isso. Exatamente. A probabilidade do GNP, do Pzinho aqui, né? Que esse Pzinho é aquele que está lá no GNP. Ou seja, o parâmetro do modelo. Sim. Essa probabilidade, ela determina se certa estrutura está ou não presente lá dentro com alta probabilidade. Entendi. Tá? Essa é a parte, digamos assim, sensacional desse modelo. E é relacionado também, então, com o número de vértices, né? Ou não? Sim, mas assim, quando a gente faz esse tipo de estudo, você imagina que o N aqui está crescendo para o infinito. Tá, então um N absurdamente grande. Absurdamente grande. Para redes pequenas, esse tipo de análise não vai fazer muita diferença. Não vai nem funcionar, às vezes. É que para redes pequenas, o aleatório acaba ficando meio desfalcado, né? Ele não reflete a aleatoriedade como devia. Exato, não reflete o comportamento. Tá? Então, para redes pequenas, os métodos que a gente desenvolveu anteriormente, determinísticos, eles são apropriados. Tá? E só para curiosidade, qual que seria um N válido para isso, mais ou menos? Um número mínimo que eu preciso ter de N para poder ver essas probabilidades acontecendo de modo mais realista. Sei lá, se você colocar 1000 vértices, isso já deve ser suficiente. Tá? Falar a verdade, eu não sei exatamente, isso depende, claro que depende da propriedade, tá? Sim. E a verdade é que não se faz muita conta para esses valores pequenos, é sempre para um N grande o suficiente. Mas a partir de 1000 vértices, isso já deve ficar... Já não deve mais ter problema. Tá? Certo. E esse é o primeiro modelo de grafos aleatórios que a gente tem. Foi o primeiro feito, na verdade, né?
lá atrás, para o Erdős e o Rennie. Tem o primeiro modelo geracional, que eles chamam, na parte de machine learning. E ele não é um modelo que descreve bem as redes sociais, por exemplo, ou muito das redes do mundo real. Mas as redes do mundo real e as redes sociais, elas costumam ter o surgimento de um componente gigante, e esse modelo tem. Tá? Mas ele não descreve bem, por exemplo, esse não é um modelo de cauda gorda, ele tem a distribuição, ele é binomial, e quando a gente quer que o grafo seja esparso, ele passa a ser Poisson, e a distribuição de Poisson, ela tem um decaimento exponencial. Então a gente não tem hubs nesse modelo. Então a gente vai ver depois um outro modelo que é um pouco mais próximo do que seria uma rede social. Mas, assim, esse é o modelo mais simples, tá? Esse é um modelo totalmente aleatório, onde a gente tem um parâmetro só. Que parâmetro? Que é a probabilidade. A probabilidade. Pezinho, né? Pezinho. Só tem um parâmetro. N, assim, só N infinito. Eu considero N que é N dado, infinito. digamos assim, N é dado, um N grande, tem um parâmetro de probabilidade. E todas as arestas têm a mesma chance de ocorrer. Ou seja, esse é um modelo altamente simétrico. Uniforme e simétrico. Tá? É um modelo, assim, é um modelo totalmente aleatório. Então, e simples. Então, isso mostra o quê? Que se as redes sociais elas não se encaixam completamente nesse modelo, é porque elas não não são são simétricas. e não são totalmente aleatórias. Justo. Tá? Mas elas também não são totalmente determinísticas. Por quê? Porque elas têm estruturas que surgem em modelos totalmente aleatórios, como a história do componente gigante. A distribuição dos graus não segue esse modelo Erdős-Rennie. Tá? Ela segue uma outra função. Então, no fundo, e aí se a gente pensar bem como as redes sociais acontecem na vida real, que a gente conhece, né? É meio natural isso, né? Ou seja, tem uma fração de aleatoriedade na geração delas e tem uma fração que não é aleatória porque são conhecimentos, informações e conhecimentos que as pessoas possuem, né? E se juntam ao redor daquilo. Mas o fato é até onde isso é tangível. Tá? Então aí outros modelos começaram a ser desenvolvidos para tentar chegar mais próximo do que aconteceria na realidade. Por quê? Porque o fato é o seguinte, não tem como a gente simular a realidade a priori, né? Sim, de uma maneira aleatória, sem ter mais dados, não. Depois que você tem o grafo, é fácil você tentar olhar, nem é tão fácil assim, tá? Isso é um problema também de dado, que você tem o grafo, você tentar extrair o modelo de formação dele. Isso é um problema complicado. Dado que você tem o grafo, você pode usar técnicas determinísticas, que a gente estava fazendo no começo do curso. Mas o ponto é, em muitas situações, a gente não vai ter o grafo. A gente precisa de algum modelo para gerar ele de alguma forma. Exato. Vamos pegar um exemplo bem atual agora, que é extremamente útil. A gente não tem o grafo da disseminação do Covid. Sim. Tá? Ele está acontecendo lá. Técnicas epidemiológicas antigas, tá? Que eram baseadas só em equações diferenciais ordinárias, tá? Algumas mais um pouquinho menos elementares, usavam até equações diferenciais parciais, mas, em geral, a equação diferencial ordinária, só que elas supunham o quê? Que a chance de ocorrer o contágio era, assim, que era equiprovável, ou seja, que todo mundo podia ter contato com todo mundo. Sim. Isso, obviamente, não é verdade, né? Sim. Tá? Mas a gente não sabe qual é o grafo. Tentaram começar a extrair esse grafo baseado no quê? Baseado em contato telefônico, né? Se um telefone chega perto do outro, as pessoas lá por Bluetooth ou NFC
elas se detectavam, então, essa pessoa provavelmente teve contato com aquela. E aí veio, obviamente, a questão da segurança da informação, né, que você estava tracking as pessoas e ninguém queria que fizesse isso. Então, bom, você pode tentar essas técnicas para você ter uma ideia de como o grafo se comporta, mas você não vai conseguir fazer o grafo completamente a partir daí. Então, você pode usar isso como? Você pode usar essas amostras para tentar obter um proxy para os seus parâmetros, que vão ser as probabilidades, de um modelo um pouco melhor que você vai usar para descrever esse grafo, ou seja, um modelo generacional, e a partir dele você vai estudar como é que o vírus se propaga dentro desse grafo. Tá? Então, isso a gente ainda vai fazer um pouquinho depois, que é estudar processos simples rodando em cima de grafos aleatórios. Tá? E eu falo simples mesmo porque acho que talvez vocês já estejam começando a perceber que essas coisas podem ficar bem complexas. Sim, bastante. Tá? Aliás, a área está em desenvolvimento ainda. Tá? Tem muita coisa acontecendo, muita gente pesquisando, tá? em processos dinâmicos, em cima de modelos aleatórios em grafos, ainda tem muita coisa para acontecer. É uma área que ainda está na infância. A verdade é essa. Tá? Sistemas complexos se desenvolveu muito nas últimas décadas, baseado em equações diferenciais ordinárias e parciais. Tá? Mas, assim, usando realmente essa estrutura mais combinatória, nos últimos 15 anos, talvez, a coisa mudou de figura, mas, assim, a gente ainda está na infância nessa fase. Nesse tipo de ambiente discreto. Então, o que a gente vai ver são modelos simples. Então, mas que já são interessantes por si só. Já dá para extrair informações bastante interessantes deles. Mais perguntas? Se aqui tem mais perguntas ainda. A 4 não é, assim, não é tão diferente da 3. Mas é diferente. Porque a 4, aí a gente tem 2 tipos de vértices agora. E aí tem a historinha lá dos snobs ou não snobs. E aí depois eu conto onde esse modelo é interessante. A 5 é... Acho que a 5 é mais fácil do que a 3 e a 4, hein? É. E a 6, o conceito de modularidade eu ainda vou introduzir com vocês nos slides. Na 5, essa parte da transitividade seria o que a gente tinha visto até foi na 2? Na 1, sobre o que seria o caso tipo, do caminho dos caminhos de comprimento 2? Isso. Exatamente. A coeficiente de transitividade, como definido lá na aula 7, na aula do clube de karatê. A aula 7, que foi a medida das medidas, né, locais de importância. Isso. Que assim, a fato que está nos slides lá também, esse modelo de Erdős, Rennie e Gilbert, ele é altamente não transitivo. Tá? Então agora eu já tô entregando, mas isso também está lá nos slides para vocês verem. Ele tem poucos triângulos. Porque tecnicamente, como é aleatório, a chance de juntar 3 vértices específicos de maneira aleatória dentro de um número muito grande não é muito grande mesmo, né?
A partir daquela história quando a probabilidade de chegar lá perto de 1 chegar em 1 vai ser completo, né? Aí vai ter triângulo pra caramba. É verdade, óbvio. Claro que isso que a gente está falando aqui é baseado num limiar, no valor da probabilidade, né? Sim. Mas o ponto é que, no geral, para grafos esparsos, agora pensa assim, para grafo esparso, tá? Lembra, o grafo esparso é quando a gente tem lá, a gente quer o quê? A gente quer que o grau médio do grafo seja constante, que ele não esteja crescendo com o número, de acordo com o número de vértices. Por quê? Porque é meio que acontece nas redes sociais em geral, tá? Ninguém, assim, ganha muitos mais amigos porque as pessoas continuam entrando nas redes sociais, concorda? Pega o Facebook, por exemplo. Sim. É muito normal quando você entra, você acha um monte de amiguinhos lá. Então, os seus amiguinhos estão ganhando uma fração, algumas amizades a mais porque você entrou. Tá? Mas não é todo mundo que entra que eles vão ganhar uma fração de amiguinhos, concorda? Sim. Por quê? Porque é uma coisa extremamente limitada. Então, o fato é, o grafo do Facebook é um grafo esparso. Tá? O grau médio, ele é constante. E é isso que dá uma parametrização de probabilidade desse tipo, lá, C sobre N, para um C maior que zero, isso dá para a gente um grafo constante, um grafo de grau médio constante e um grafo esparso. Mas o ponto é, nessa parametrização, a gente sabe onde vão começar a surgir os triângulos, só que o número esperado de triângulos é pequeno. O número de triângulos começa a ficar grande quando o grau médio deixa de ser constante. Então, esse modelo ele não é apropriado. Não é. Bom, isso eu já falei. Então, antes disso, o ponto é. Então, isso mostra o quê? Mostra que num grafo aleatório, dos Rennie-Gilbert, esparso, com grau constante, o coeficiente de transitividade é pequeno. Numa rede social, o coeficiente de transitividade é alto. Grande. É bem grande. Ele é bem alto e a rede ainda é esparsa. Então, a questão 5 tem aí um novo modelinho de grafo aleatório. Um que a gente está tentando aumentar. A gente está criando um grafo e aumentando a transitividade dele. Exatamente. A ideia dessa talvez seria, então, pegar um grafo aleatório e deixar ele mais real numa situação. Por uma rede social. Talvez, pegar uma rede desse tipo e deixar ele mais real, mais próximo. Exato, é um modelo mais próximo de uma rede social. Não é ainda apropriado, tá? Mas ele é já um pouquinho mais próximo. Ele é melhor do que um Gilbert mesmo para analisar isso. Exato. Pelo que eu montei lá no GEF, se você pega até o 1.1 ou até o 1.001, o 0.3, você vê que é bem esparso mesmo. Praticamente você não consegue ver nenhum triângulo sendo formado. Exatamente. Não... É tudo uma. Você vê alguns até que ligam um no outro, mas ligar esse outro no primeiro de novo é bem difícil. Eu não vi nenhum aqui. Amigos tendo amigos em comuns é uma coisa raríssima. Bem comum. Para essa situação. Claro que assim, se você for lá e fizer esse experimento 1000 vezes no GEF, não precisa 1000, tá? Eu estou exagerando. Vai aparecer algum. Vai aparecer um triângulo. Mas, de novo, baixa a probabilidade disso acontecer. Tá? E o tipo de análise que a gente está fazendo é para alta probabilidade. Isso é o que a gente gostaria de ter. Tá? E de curiosidade também, naquelas distribuições que ele faz no GEF, tem algum que facilitaria encontrar número de triângulos? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Porque usando no GEF, né? Você pede a lista mesmo para usar o Frushman-Reynolds para poder separar, que ele faz em círculos, né? Não, aquilo é só o jeito que ele desenha o grafo. Sim, mas o que eu pergunto é se não tem uma distribuição que facilitaria enxergar se existe algum triângulo. Não é distribuição, aí seria o algoritmo de desenho. Só pelo algoritmo mesmo, né? Essa ali é só o algoritmo de desenho, tá? E eu achei que essa do Freshman Reingold é uma que as pessoas que analisam rede, elas gostam de usar essa, tá?
Então, e realmente, tem umas outras lá que você vai ver que é dificílimo enxergar o que está acontecendo. Tem uns que fica tudo muito aglomerado. É como se ele tivesse o que tá junto, ele junta um no outro. Um gráfico pequenininho vira um ridiculograma já, entendeu? Não dá para enxergar nada no negócio. A Freshman Rheingold, ela é um pouco melhor para isso, mas ela é só visualização. Então, se não tem triângulo, não tem triângulo mesmo. Tá? E aí tem que aumentar o valor do P, tá? Ou a gente precisaria de um outro modelo de geração de grafos. Tá? E aí tem aqui. A questão 3 é exatamente Erdős, Rényi, Gilbert. A questão 4 é um modelo já... É uma modificação do Erdős, Rényi e Gilbert, tá? Onde a gente tem duas classes agora. Tá? A 4 é um modelo já mais interessante para estudar comunidades. Tá? Surgimento de comunidades e estrutura de comunidades. Mas ainda é um pouco fraco. A 5 é um modelo ligeiramente diferente já para coeficiente de transitividade. Exatamente. E a 6ª, modularidade, é um conceito que a gente tem, um conceito de larga escala, tá? Em redes. Ela acontece em redes reais e a gente pode tentar inferir comunidades baseadas em modularidade. Mas como eu vou falar com vocês mais para frente, não é a forma mais interessante de fazer isso. Tá? Ela pode falhar. Então, E eu ainda vou botar slides a respeito, definindo a modularidade. A definição é extremamente simples, mas eu vou botar lá qual é a definição correta da modularidade. Certo. Isso. Tem umas questões bem interessantes nessa lista 3, eu acho. Sim, bastante. Eu botei, eu acho que algumas delas são interessantes. É isso. E aí depois, em outros slides, aí eu vou colocar alguns outros modelos para vocês, como, por exemplo, o Preferential Attachment, que aí a rede cresce. Aí esses são mais próximos mesmo do que acontece no Facebook. Aí os nozinhos vão chegando e vão se juntando àqueles que já têm um grau maior. Probabilisticamente, né? Não deterministicamente. Então, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Beleza. Tá. Então, acho que é isso. Tem mais perguntas? Não, acho que é isso então, professor. Tá, então eu vou terminar de escrever o último slide Os slides da 11 já estão lá, eu vou terminar de escrever o último slide, que não deve ser deve ser mais de mas eu vou botar ele lá. E aí eu acho que amanhã eu consigo subir os vídeos explicando a aula 10 e 11. Ok, beleza. Que é o que precisa para esse ponto. Tá? Tá, vamos ver aqui se o Pedro escreveu mais alguma coisa. Acho que era isso, então tá. Então beleza. Então, boa noite para vocês. Beleza, professor. Saudáveis e seguros. E até semana que vem. Por aí também, até semana que vem, professor. Tá, abraço, tchau. Tchau, tchau.